Boa noite, irmãos, e bom sábado a todos. Este é um momento especial na vida da igreja, e desde o tempo da igreja primitiva nunca deixou de ser celebrada a Santa Ceia. Mesmo nos anos da perseguição, quando a igreja vivia escondida, eles encontravam um jeito de celebrar a ceia do Senhor. Essa é a cerimônia que o Senhor ensinou. E disse que a gente sempre deveria celebrá-la até aquele dia em que Ele se assentaria com a gente para comer do pão e do vinho na frente do seu Pai, lá no céu. Nós tivemos uma semana abençoada, lembrando de Jesus a cada noite, pedindo o poder de Deus. E hoje não podia ter coisa melhor, né, do que a gente se alimentar dos sagrados emblemas. O bem que faz para a nossa alma, e o bem que faz para o nosso corpo também, né? Quantas vezes nós recebemos bênçãos especiais ao participarmos da ceia do Senhor. Eu tenho uma alegria especial hoje aqui, além de todos vocês que são amigos e nos tratam tão bem, eu convidei uma amiga para participarmos juntos da ceia, e ela está aqui hoje. A minha amiga está aqui contra a recomendação dos médicos, que ela está se tratando já há muitos anos, vocês a conhecem, e os médicos, por questões de imunidade, pedem que ela não participe de muita gente junto. Ela tem vontade de abraçar todo mundo, mas não pode ser abraçada. É a Denise, a esposa do Dario. A Denise é uma menina que eu conheço há muitos anos, e eu fiz o casamento dela com o Dario. Coitada, se ela sofrer com ele, o culpado sou eu, né, irmãos? Mas eu conheço a família, o irmão, que era um parceiro querido, que eu participei do fim da vida dele, estávamos juntos, transportei o corpo dele, participei do sepultamento aqui. E a Denise vai participar com o seu esposo da cerimônia do lava-pés. O pastor já pediu para ele providenciar um lugar que ela possa participar quietinha do lava-pés, e quando terminar eles vão embora. A cerimônia da Santa Ceia, na verdade, é uma cerimônia que quando termina, o bom mesmo é a gente ir embora, e não conversar muito, e levar para casa o espírito dessa hora em que a gente está na presença de Deus. Em Marcos, em Mateus, em Lucas, em João, nós encontramos orientações sobre a Santa Ceia. Eu vou lembrar algumas com vocês. Deve ter sido uma coisa estranha para alguém, um judeu, que passasse pela rua diante da casa onde Jesus estava servindo a ceia. Com a janela aberta, era possível ouvir-se do lado de fora as palavras de Jesus. E quando Jesus disse assim: comam é o meu corpo e bebam é o meu sangue, você sabe que os judeus não comiam qualquer tipo de carne, e muito menos carne humana, e judeus não bebem sangue. Então, do lado de fora, as pessoas podiam não entender nada do que estava acontecendo do lado de dentro. Mas do lado de dentro estava Jesus e seus discípulos, os mais próximos. Estes entenderam, sabe por quê? Porque um tempo atrás, depois de realizar aquele milagre de multiplicar pães e peixes, vocês se lembram, está em São João capítulo 6, depois de realizar o milagre, o povo comeu e foi embora. No dia seguinte o povo voltou. E como Jesus podia ler corações, ele olhou para o povo e viu que o povo veio hoje não por causa do sermão,
mas por causa do sanduíche, de pão com peixe. E Jesus olhou para a multidão e falou: hoje não tem pão com peixe, só sermão. E o pessoal, São João capítulo 6, o pessoal disse assim para Jesus: o sermão de ontem estava melhor que o de hoje. Pobre quer comer mesmo, né? E Jesus disse assim: trabalhem pela comida que alimenta para a vida eterna. O povo, querendo argumentar, ainda disse assim: olha, Moisés nos deu o pão. E Jesus retrucou dizendo: não foi Moisés que deu o pão, foi o meu Pai que deu o pão. E o pão que o meu Pai deu sou eu. Eu sou o pão que desceu do céu. É o pão que produz vida para a vida eterna. O povo disse assim: hoje não está bom não, e vamos embora. Deixaram Jesus sozinho, só com os 12, que um tempinho depois também iriam abandonar Jesus, mas naquele fim de dia, Jesus explicou e disse: o meu corpo é uma comida, e o meu sangue é uma bebida. E se você ler inteiro o capítulo 6 de João, você vai ver que Jesus diz assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. O significado de comer a carne e beber o sangue de Jesus é viver por Ele. A expressão por tem vários significados. É viver por causa dEle, é viver para Ele, é viver com Ele. Assim, alimentar-se do corpo e do sangue de Jesus significa estar com Jesus dentro de si, vivendo a sua própria vida. Você sabe que pelo processo da digestão, o pão que a gente vai receber e o vinho que a gente vai tomar, o vinho sem fermento e o pão também, pelo processo da digestão, eles vão se tornar parte do nosso corpo. Isso quer dizer que a vida de Cristo se torna a nossa vida. No livro aos Coríntios, Paulo, ensinando ainda sobre a Santa Ceia, disse assim: examinai-vos a si mesmos, e comam do pão, e bebam do cálice. É muito comum, de vez em quando, que alguém diga assim: eu não vou participar da ceia. Porque a Bíblia diz: examine-se a si mesmo. Sim, você cumpriu só metade do verso. O verso diz: examine-se a si mesmo, tem que examinar a si mesmo. E coma do pão, e beba do cálice. Isso quer dizer o seguinte: se no exame da vida você encontra alguma coisa que não está boa, conserta aquela coisa e vem participar da ceia. O alimento que alimenta para a vida eterna nos ajuda a vencer o pecado e viver melhor enquanto estamos aqui. Naquele momento da ceia, Paulo, repetindo instruções que recebeu de Jesus, é como se Jesus dissesse assim: quando vocês comem deste pão e bebem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe o que é isso? A morte no passado, a vinda no futuro, o alimentar-se dos emblemas, passado, presente, futuro, tudo fica unido nesta hora. Mencionei no sábado passado que para Deus é como se o tempo não existisse. É o tempo que flui de Deus, não é Deus que navega no tempo. É o tempo que está em Deus, não é Deus que está no tempo, né? Deus é maior que o tempo. No momento da ceia, nós estamos tão unidos com Deus, que é como se para nós o tempo não existisse. Na cerimônia da missa, nossos irmãos católicos usam uma expressão: o Senhor está no meio de nós. Eles estão corretos nessa expressão, é bíblico. No momento da ceia, o Senhor não está diante de nós para que seja contemplado. Ele está no meio de nós.
misturado com a nossa vida, nos dando forças para a vida espiritual, para vencermos o pecado e nos alimentarmos para a vida futura que nos aguarda no reino de Deus. Em casa, quando a gente se assenta à mesa, a mãe manda antes lavar as mãos, né? Preparando-se para o alimento. Mas Jesus, quando estabeleceu a ceia, ele mandou antes lavar os pés. Isso também está no Evangelho de João. Na verdade, ele mesmo pegou a bacia e tomou a iniciativa de lavar os pés aos discípulos. Há uma quantidade de simbolismos aqui. A água sempre simboliza purificação, eventualmente simboliza também a palavra de Deus e outras coisas. Mas a lavagem dos pecados, a gente fica limpo naquela hora. Da mesma forma que no batismo você se livrou dos pecados do passado, ao participar do lava-pés, você recebe o perdão dos pecados e está em paz. Uma outra coisa é que é mais fácil eu lavar o meu pé. Não. É mais fácil eu lavar o pé do outro. Especialmente quando você vai ficando mais velho, mais gordo, é mais difícil lavar os pés. Quando lava o pé do outro, você está dizendo, irmão, eu te ajudo na tua caminhada cristã. Uma outra coisa é que naquele tempo, lavar os pés era trabalho de escravo, de servo. Portanto, quando eu lavo o pé ao meu irmão, eu estou dizendo para ele, não me considero superior a ti. Eu quero ser como um servo teu. E quando aquele meu irmão lava os meus pés, ele está dizendo para mim a mesma coisa. E é por isso que no momento da Santa Ceia, nós estamos em paz. A igreja está unida em Cristo e unida com Deus. O momento da Santa Ceia é um momento de reflexão. É um confronto consigo mesmo, é examinar a própria vida. E é também um encontro com Deus, para fora com Deus, para dentro comigo, para o lado com os meus irmãos. Assim que Jesus diz, tem alguém comendo a ceia comigo, que vai me vender daqui a pouco. Jesus disse uma frase muito triste sobre Judas e disse, melhor seria para ele não ter nascido, porque está negando o Senhor. Mas você quer saber de uma coisa? Leia na Bíblia e no livro Desejado de Todas as Nações, que Jesus lavou os pés a Judas e serviu a ceia para Judas, sabendo o que ia acontecer. Dizendo, era melhor não, mas eu não nego. O exemplo de Cristo proíbe excluir-se alguém da Santa Ceia. É óbvio que o significado tão profundo de participar desses emblemas sagrados precisa de um nível de compreensão para que você participe com inteireza de alma da cerimônia. Então, se alguém não consegue compreender direito o que é isso, não precisa participar, seria apenas uma encenação. Mas qualquer pessoa que compreenda o que é isso e sentir vontade, pode participar. A igreja não nega servir a ceia, porque Jesus não negou servi-la até para Judas. O que a igreja diz é o que está na Bíblia. Examine-se a si mesmo, e coma, e beba. Um momento de introspecção, sabe, de examinar-se a si mesmo, de afinar as cordas do violino da alma, colocar as coisas em ajuste, e então participar do lava-pés e receber os emblemas sagrados do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Depois de se alimentar pela graça do próprio poder que há em Cristo, faça como Jesus, canta um hino e vá embora.
levando no coração esse estado de espírito desta hora. Este emblema do qual você vai participar, ele não é, na essência, o corpo de Cristo. O vinho não é, na essência, o sangue do Senhor. Há religiões no mundo que acreditam no milagre da transubstanciação, que este vinho se torna o sangue mesmo de Cristo, e o pão é o corpo. Por isso, as igrejas que acreditam assim, nem sempre servem os dois emblemas. Às vezes servem um só, porque eles dizem, se isso aqui é o corpo, aqui já tem sangue. E eles pensam, se isso aqui já é o sangue, aqui já tem corpo. E aí serve um emblema só. Não, nós acreditamos que não é assim. Não é o corpo do Senhor que está aqui, mas é o símbolo do corpo do Senhor, é o emblema do corpo do Senhor. E da mesma forma que o corpo do Senhor é santo, os seus emblemas também são santos. Essas coisas foram preparadas aqui por mãos consagradas a Deus, por diáconos e diaconisas que receberam a imposição das mãos e vivem fazendo a obra de Deus. Tanto que após a cerimônia, há um fim específico que eles dão para os emblemas que restarem, porque não se deve brincar com coisas sagradas. Acho que compreenderam bem o que eu estou falando. É por isso que nem sempre a gente oferece a ceia para pessoas tão novas que não têm capacidade de compreender ainda. Mas é por isso também que a gente não nega a ceia para pessoas que compreendem e querem. É o meu corpo que é partido por vós, disse Cristo. Fazei isto em memória de mim. É o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado para a remissão dos pecados de muitos. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Essa é a hora da gente lembrar do Senhor, de estarmos em paz como irmãos, de estarmos em paz com o nosso Deus, recebermos a bênção desta que é a mais sagrada das cerimônias, e então irmos para casa renovados para a vida da fé. Deus abençoe muito os irmãos. O nosso pastor tem orientações para nos dar agora sobre os próximos procedimentos. Que Deus os abençoe. Nós usaremos hoje muita música. Nós mesmos vamos cantar enquanto participamos da cerimônia. Eu vou dizer a hora de cantar e a hora de receber e de participar do emblema. Ao longo da cerimônia a gente vai orientando.